Após uma série difícil de 7 jogos, onde os Lobos triunfaram sobre os atuais campeões Denver Nuggets, muita gente achava que eles iriam até o fim. Eles encararam aquela série da segunda rodada como se fosse a final de conferência. Mas quando eles chegaram às finais de conferência de verdade, parecia que o Dallas Mavericks seria um adversário fácil. Eles derrotaram os atuais campeões, então isso deveria ser fácil, certo? A completa falta de urgência era alarmante, já que eles perderam os 2 primeiros jogos em casa e acabaram sendo atropelados em uma série que não era esperada para ser tão desigual assim. Então, o que exatamente deu errado? O que os Mavs fizeram que os Denver Nuggets tiveram tanta dificuldade para conseguir? Como vai, pessoal? Meu nome é Andy Hoops e hoje vamos dar uma olhada detalhada em tudo que deu errado com o Minnesota Timberwolves. Um time que parecia um verdadeiro candidato ao título antes de desmoronar. É o ataque, não a defesa. Uma grande história que tem sido repetida pela mídia toda é sobre Rudy Gobert. Especialmente os que duvidaram e questionaram sua habilidade como defensor. Contra o Nuggets, foi o Cat quem teve que assumir a responsabilidade de marcar Jokic, enquanto Gobert teve dificuldades contra ele. Depois, contra o Dallas, as críticas aumentaram ainda mais. Ouvimos caras como Draymond e Shaq criticando Gobert o tempo todo, como se ele fosse o motivo pelo qual os Wolves foram dizimados. Nunca vi um jogador eleito 4 vezes melhor defensor do ano ser tão criticado, ainda mais por ter poupado Edwards e Towns da maior parte da culpa. Pelos números de impacto com ele em quadra e fora dela, Gobert segue como o defensor mais impactante. Mas os 2 principais jogadores do ataque tiveram muita dificuldade, especialmente nos 3 primeiros jogos da série. Gobert pega o rebote ofensivo aqui. Towns, depois a bola sai e é fora. Lembre-se, do intervalo do All-Star até o final da temporada regular, foi Dallas, não Minnesota, que registrou a melhor defesa da NBA. Os Wolves sempre foram um time ofensivo mediano durante todo o ano. Para Edwards, o cansaço foi um grande problema. Nos primeiros jogos, ele parecia completamente exausto no 4º período. Isso porque, antes do início da série, Edwards afirmou com ousadia: "Eu marco o Kyrie", e Kyrie encarou isso como um desafio. Ele passou a maior parte dos 2 ou 3 primeiros jogos marcando ele, a ponto de não ter energia nenhuma para fechar o jogo. Nos 2 primeiros jogos de Edwards, quando os Wolves deveriam defender o mando de quadra, ele decepcionou nas 2 vezes, pois não estava acostumado com a forma como os Mavs o marcavam tão em cima. Esse é o número principal a ser observado. A porcentagem dele dentro de um raio de 1,5 metro da cesta. Contra Denver, ele teve aproveitamento impressionante de 74% nessa faixa. Ele fez 37 de 50 arremessos na série, o que é realmente absurdo. Contra Dallas, porém, isso despencou. Esse foi a zona da quadra em que Edwards era mais efetivo para pontuar. Ele se aproveitou da defesa interna dos Nuggets. Como esperado, com Jokic lá embaixo, que nem contesta a maioria das infiltrações, a ausência de um protetor de aro e de um pivô reserva piorou a situação. Os Nuggets simplesmente não tinham proteção de aro. Contra o Dallas, porém, a combinação de Gafford e Lively oferece aos Mavs 2 pivôs jovens e dinâmicos, que são altos, atléticos e rápidos. Eles conseguem sair e marcar por pouco tempo. Uma jogada como esta, por exemplo, mesmo após o bloqueio de Gobert, a envergadura de Washington o faz voltar facilmente à jogada. Você combina isso com Gafford saindo sem hesitar para parar a infiltração dele, Edwards fica preso. Com sua velocidade, Gafford recua ao garrafão e impede o ponte aérea para Gobert, anulando as opções de Edwards. Como último recurso, Edwards tenta uma bandeja muito contestada. Você viu isso durante toda a série. A segunda linha de defesa dos Mavs é muito mais resiliente do que a dos Nuggets. Movimentos agressivos, um bloqueio e ele acabou entregando a bola. Nas 2 primeiras séries contra Phoenix e Denver, Edwards teve média de quase 30 pontos por jogo com percentuais impressionantes, fruto de sua facilidade em infiltrar no garrafão. Os Mavs tiraram essa parte do jogo dele, a parte em que ele mais se destaca, porque eles têm o elenco para isso. Karl Anthony Towns estava tendo a melhor sequência de playoffs de toda a sua carreira, até enfrentar o Dallas Mavericks.
Apesar do porte dos Mavs ter dificultado, Cat sempre foi um arremessador irregular. Mesmo com esses arremessos, ele acertava em Denver. Contra Dallas, ele teve uma série historicamente ruim nos arremessos de 3 pontos, especialmente nos 3 primeiros jogos e no quinto, acertando só 4 de 28 tentativas. A envergadura dos Mavs o incomodou. Marcaram ele de perto bem melhor. Talvez a pressão tenha afetado ele. Ele apressou arremessos que costuma fazer com calma. No vídeo anterior, falei sobre as dificuldades do Oklahoma City Thunder para pontuar no garrafão contra o Dallas, tendência semelhante à dos Wolves. Nos playoffs, o Dallas segurou os adversários a apenas 58% de aproveitamento na área restrita, basicamente embaixo da cesta, e apenas 41% no garrafão no geral. O domínio deles no garrafão dificultou que os Wolves acertassem os arremessos mais eficientes do basquete. Também não ajuda quando sua segunda estrela tem noites em que acerta tudo, mas em outras simplesmente desaparece. É por isso que Cat nunca deu o salto de estrela para superestrela. Ele simplesmente não tem consistência. Luka e Kyrie. Aqui está uma citação popular que tem sido repetida ao longo das décadas da história da NBA, tanto por jogadores quanto pela mídia. Com o melhor jogador em quadra, você sempre tem chance. Pode-se dizer que os Mavs tinham os 2 melhores jogadores em quadra. Luka é claramente o melhor jogador, mas Kyrie ele consegue elevar seu jogo a um nível que poucos jogadores conseguem igualar. Agora, o ataque heliocêntrico dos Mavs é um pouco parecido com o antigo ataque dos Cleveland Cavaliers, que era centrado em LeBron e Kyrie. Você conta com 2 armadores dominantes com a bola, entre os melhores jogadores de 1 contra 1 da NBA. Com um elenco de apoio que complementa seu jogo, isso vira uma fórmula para ganhar campeonatos. Mas o que é diferente em comparação com os Cavs é a forma como os Mavs utilizam seu elenco de apoio. Eles colocam seus pivôs em muito mais ações no pick and roll, duplas de bloqueios no topo, como essas jogadas aqui. Os jogadores de apoio deles ajudam Luka e Kyrie a criar vantagem, seja deixando-os livres para arremessar ou ficando abertos para receber passes e atacar a cesta. Com arremessos e armação de elite, fizeram a melhor defesa da NBA parecer amadora. E é isso que separa os Mavs dos Nuggets. O melhor armador, melhor passador e melhor criador de jogadas dos Nuggets é o pivô deles, que joga melhor quando está perto da cesta. No perímetro, infelizmente, eles não têm ninguém que chegue perto da capacidade de criação de jogadas do Luka ou do Kyrie. Jamal Murray ele é bom, mas simplesmente não está no mesmo nível. Com controle de bola e visão de quadra medianos, ele foi o motivo da dificuldade do Nuggets em organizar o ataque. Na maioria das vezes, ele gastava tempo demais do cronômetro antes mesmo de iniciar uma jogada. Na verdade, o jeito que Murray joga, o tipo de arremessos que ele faz, lembra mais um ala armador dos anos 2000. O ala armador e o ala do Nuggets têm dificuldade para criar seus próprios arremessos, por isso tiveram tantos problemas contra os Wolves. Michael Porter Jr., em particular, ele parecia que nem conseguia driblar direito com a pressão defensiva insana. Defesas de perímetro de elite como a dos Wolves neutralizam jogadores com controle de bola mediano, e os Nuggets têm vários que foram dominados. Aliás, é por isso que Peyton Watson ficou impossível de ser usado. E tem mais uma coisa, os Mavs realmente têm um pivô reserva, vários pivôs reservas, então eles não ficam em desvantagem de tamanho. O Nuggets não confia em DeAndre Jordan para colocá-lo em quadra. Ou deixam Jokic jogar até a exaustão, ou colocam Aaron Gordon, que é baixo para a posição, como pivô. Esse plano não funciona contra 2 gigantes de mais de 2,10 metros. Esse time do Nuggets estava sem profundidade. O que nos leva a isso, tanto os Wolves quanto os Mavs se destacam nisso. Dizem que profundidade não importa tanto nos playoffs, já que os titulares jogam a maior parte do tempo. Isso não significa que profundidade seja inútil. Ela é importante por dar mais opções ao time para contra-atacar. Os Lobos contam com um 6º homem do ano e costumam usar 8 ou 9 jogadores, enquanto os Mavs também utilizam bem o banco. É engraçado, porque Jason Kidd foi muito criticado durante seu tempo em Dallas, geralmente por causa de suas escalações malucas.
As rotações dos seus pivôs eram estranhas, já que demorou para ele dar minutos de verdade para Gafford. Às vezes, ele dava minutos demais para Josh Green. Às vezes, ele até esquece que Josh Green existe. Dante Exum tinha sequências jogando mais de 30 minutos e depois simplesmente sumia da rotação. E não se esqueça do seu amor eterno por Tim Hardaway Jr., que, por algum motivo inexplicável, recebia tantos minutos na temporada regular ano após ano. As rotações do Kid sempre foram perplexas, mas, segundo ele gosta de experimentar. Por todas essas experiências, ele possui um elenco amplo com jogadores sempre prontos. Não importa se os minutos deles variam, pois já estão acostumados. Eu diria que, apesar dos críticos, Kid não é um mau técnico. Ele sempre se relacionou bem com seus jogadores e, ao contrário de outros técnicos, não teme inovar. Ninguém esperava que Jaden Hardy jogasse contra os Wolves. Você vai jogar um garoto de 21 anos no fogo contra essa defesa de perímetro insana? Com certeza, ele é casca grossa. Lá vai ele. Sim, Harden está pronto. Para o Minnesota Timberwolves, foi uma temporada bem sucedida mesmo assim. Esse time chegou às finais de conferência só 2 vezes em mais de 30 anos e tinha poucas expectativas para esta temporada. Então, chegar tão longe assim já é uma grande conquista. Algumas pessoas achavam que eles iriam até o fim após vencer Denver, mas o desempenho contra Denver foi bem melhor do que contra Dallas. E diferente de outras épocas do basquete de Minnesota, desta vez parece haver continuidade. Eles vão voltar e melhores do que nunca. Obrigado por assistirem, espero que tenham gostado do vídeo. Comentem o que acharam da temporada dos Wolves e como podem melhorar o time. Muito obrigado a todos por assistirem e, claro, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!